Olá, gente amiga, gente querida, povo abençoado de Deus, recebam a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de alguns dias, estou de volta aqui à página do meu Facebook para mais um momento de reflexão. Na verdade, em virtude do meu trabalho, tenho muitas das vezes ou em alguns dias largado muito tarde e tem também impossibilitado de estar nos cultos, de estar na igreja, e este é o motivo pelo qual fiquei distante aqui do momento de reflexão. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos meus queridos irmãos, meus amigos, internautas. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Quero desejar a todos um ótimo final de semana, a você aqui de Itajaí, no estado de Santa Catarina, aos meus irmãos e amigos aí no Pernambuco, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa visitar o teu coração. Meus queridos, sem mais delongas, eu quero deixar aqui a minha palavra à luz da Bíblia Sagrada, conforme escreveu o apóstolo São Paulo na sua carta escrita aos irmãos filipenses. Meus queridos, Filipenses capítulo de número 1 e o versículo de número 29 apenas. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Glória a Deus. Repita, irmãos. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, nas minhas viagens, eu tenho refletido sobre a palavra de Deus e me veio ao coração sentimento por esta palavra e tentar entender o que o apóstolo Paulo ele quis passar, a mensagem que ele quis transmitir para os irmãos em Filipos acerca deste versículo. Glória ao nome de Jesus para sempre. Quando olhamos para o contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele tem moral para falar esta palavra. Ele pode fazer uso das suas próprias experiências e ele tem envergadura para tecer comentários acerca deste tema. Glorificado seja o nome de Jesus. A própria carta escrita aos irmãos de Filipos já dá toda a credibilidade ao apóstolo Paulo para esta exortação à igreja. Pois nós sabemos, meus queridos irmãos, que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele se encontrava preso por amor deste evangelho. Ele estava preso para ser julgado. E dentro dessa prisão, a Bíblia fala que Paulo não só escreve carta à igreja de Filipos, como também mais outras 3 cartas foram escritas a ler. E o teor desta carta aos Filipenses revela-nos um quebrantamento do apóstolo São Paulo e a expressão máxima do seu amor para com estes irmãos que foram irmãos, apesar de novos convertidos,
um povo que muito abençoou Paulo nas suas necessidades. Amém, meus irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele inicia no capítulo 1, agradecendo pelas doações, pelo carinho, pela dedicação, como o povo ali tem investido, irmãos, na sua manutenção. Paulo, ele reconhece, mas também expressa o seu profundo sentimento por esta igreja. Fala do seu amor, da sua admiração, fala de coisas bonitas, da sua simplicidade, da sua humildade. E Paulo exorta esta igreja a ter ânimo. Glória a Jesus. Exorta a este povo a se posicionar como servos de Deus, chamados para servi-lo, para representá-lo, para batalhar as batalhas no mundo espiritual. Quando nós lemos o capítulo 1, o versículo de número 29, o apóstolo Paulo, ele diz, como lido, que porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, meus queridos irmãos, algo que tem despertado o meu coração na história do cristianismo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde os patriarcas aos profetas, apóstolos, perceber nos dias de hoje, excepcionalmente nestes dias, irmãos, em que estamos vivendo em pleno século XXI, neste mundo da pós-modernidade, a exigência destas palavras, a cobrança que ela desperta aos nossos corações no tocante ao serviço do reino de Deus, que foi confiado a cada um de nós, escolhidos por Deus. Não é à toa, não foi por acaso e nem foi em vão que Deus nos chamou para a sua obra, que Deus nos escolheu a uma necessidade, a um projeto de Deus, a um plano de Deus a ser realizado, a ser executado em nós. Glória ao nome de Jesus. Por nós, meus queridos irmãos. E nós precisamos entender esta chamada. Nós precisamos nos inclinar diante de Deus, reconhecendo, glória a Jesus, que existe uma obra a realizarmos. Deus não nos chamou por acaso. Deus não nos escolheu para estarmos com as mãos vazias, assentado na cadeira, na inércia, os braços cruzados, como diz o hino nacional, uma frase, sentado eternamente em berço esplêndido. Se Deus nos escolheu, porque Deus confia uma grande obra a cada um de nós. Cada um dentro da vocação pela qual foi chamado necessita se erguer, necessita estar de pé. Desde os tempos remotos que a força do mal tem se entronizado nos governos e muitas das vezes tem se levantado ferozmente para fazer prostrar o reino de Deus representado nos seus profetas,
os seus sacerdotes, os seus reis, os seus apóstolos, os seus seguidores. Mas também compreende, irmãos, atitudes nobres apresentadas na vida de muitos homens de Deus que, apesar da força que os empurravam para baixo, para o fracasso, mesmo assim resistiram firme na fé, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, como tantos homens de Deus na história da Bíblia Sagrada. E nós, entendendo tudo isto, sabemos, meus amados irmãos, que cada um de nós temos um papel a desempenhar neste tempo, nestes dias. Glória a Deus. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma realidade muito aquém daquilo que Deus espera para o seu povo, para a sua igreja. Na maioria das vezes, o que nós estamos extraindo, a leitura que podemos fazer, é que o Evangelho pregado, o Evangelho aplicado, ensinado, está muito tendencioso aos caprichos humanos, a atender à vontade humana, a agradar aos homens e não agradar o Deus dos céus. Aquele evangelho que tenta se encaixar dentro dos padrões da atualidade, aquele evangelho que tende-se a atender às expectativas de uma sociedade conformada com este sistema, com este mundo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa posição na presença de Deus, ela se coloca na contramão deste sistema. Nós não podemos andar na mesma direção do curso que o mundo está traçando nesses dias. A direção da igreja é outra. O alvo da igreja é outro. A direção desta igreja vem de Deus. Glória a Jesus. Meu abração ao meu amigão Manassés. Que Deus abençoe o servo de Deus. Ele diz aqui muito forte essa reflexão. Que Deus continue te usando, meu amigo presbítero Fábio, grande homem de Deus. Muito obrigado, meu irmão Manassés. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que no tocante, meus queridos irmãos, ao que nos foi concedido em relação a Cristo, não devemos apenas crer nele. É fundamental, é necessário crer, que é o que nós estamos percebendo no dia de hoje, que as pessoas estão, numa formalidade do crer em Deus, mas aquele crer que Deus sempre vai estar pronto para atender às nossas necessidades. Aquele crer que Deus sempre vai estar nos livrando, vai estar nos protegendo, que Deus sempre vai desejar e quer desejar o nosso bem, e que por essa razão os males nunca nos alcançarão, as dificuldades não podem estar presentes no nosso dia a dia. Nós estamos crendo sempre neste Deus que vai sempre nos livrar das dificuldades do dia a dia. Então, meus queridos irmãos, são os tempos onde as inversões dos valores espirituais
as inversões do chamado, do serviço cristão, do ministério na casa de Deus, estão perdendo a sua essência e estamos perdendo a capacidade de produzir neste tempo, glória a Jesus, frutos, obras, glória a Jesus, que manifestem de forma concreta o poder de Deus, porque nós estamos preocupados em crer em Deus com propósitos de auto se beneficiar. Mas o apóstolo Paulo diz, além de crer em Deus, nós precisamos entender que devemos padecer por Ele também. Não somente crer, mas como também padecer por Ele. Glória a Jesus. Devemos padecer por Ele. E esta é uma mensagem, e esta é uma necessidade que precisa arder nos nossos corações, desde do sacerdote, do pastor, ao congregado da igreja. Glória a Jesus. Ao congregado, quando eu observo o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 1 a 6, o apóstolo Paulo está falando ali sobre o ministério cristão. E ministério, na versão do apóstolo Paulo, é completamente diferente, é uma realidade completamente oposta da concepção de ministério para os dias de hoje. E o que a gente percebe é um evangelho de status, um evangelho dos prestígios, dos privilégios, né, irmãos? Quem não quer ser um pastor é elegante, né? Ter posição, estar destacado. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 6, ele dá uma interpretação acerca do sentido real da palavra ministro aqui. Glória a Deus. E no grego esta palavra ministro, ela tem o sentido de eperetes no grego, que significa para nós um rimador de galés. Ministro no grego significa um rimador de galés. Como assim um rimador de galés? Meus irmãos, esta palavra rimador de galés, ela era empregada, era aplicada para a classe mais simples dos servos. Rimador de galés era usada para a classe mais simples dos servos. Este era o sentido de ministro para o Paulo. Então, o ministro, ele deve se posicionar com clareza, com estes efeitos. A palavra de Deus deve gerar dentro de nós estas verdades. Ministro, a classe mais simples dos servos, o menor. Glória a Jesus. A história diz, quando estudamos um pouco sobre a história dos romanos, já vamos observar que lá nos navios existiam os galés, que eram os porões onde trabalhavam os escravos. Então observe que no navio existia um porão, o porão estava nas partes mais baixas, e não nas partes altas, mas nas partes mais baixas do navio. Os porão, os galés estavam ali. Os escravos estavam ali e eram aqueles que estavam sentenciados à morte.
Então percebe-se de antemão que o ministro, como a classe mais simples dos servos, era um povo que estavam sentenciados ao sofrimento, que estavam sentenciados a morrer, executando a sua atividade, que era de impulsionar aquele grande navio na direção desejada. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. E isso deve estar aplicado ao coração do ministro. Devia prestar um grande serviço para Deus antes da sua morte. E eles prestavam serviço desta forma, remando nas galés, nos porões dos navios, nas partes mais baixas. Morriam trabalhando, morriam remando, morriam fazendo a obra. Era sacrificante, digo, irmãos, desgastante. Mas esta era a visão clara e precisa de Paulo para a palavra ministros, obreiros, aqueles que servem na casa de Deus. Então a gente percebe que muitas pessoas precisam descer um pouco do pedestal, precisam se humilhar e entender que a sua posição é aquela que exige mais esforço, é aquele que sofre mais, é aquele que padece mais, é aquele que se humilha mais, é aquele que mais trabalha, que às vezes é menos recompensado, é aquele que está nas partes mais baixas, mas grandes responsáveis pela condução da grande embarcação da igreja, do rebanho. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? E é dessa forma que o apóstolo Paulo ele apresenta para os irmãos de Coríntios, para que eles se enxergassem dentro desse exemplo e perceber-se, irmãos, a grande verdade e que de contrapartida se posicionasse como tal na obra de Deus. Aleluia. Então o ministro não deve apenas ser colocado no pedestal de uma igreja, como um capitão do navio, chefe da embarcação. Ele deve ser visto como um servo, como um escravo, que serve ao seu capitão até a morte. E este capitão aqui é Deus. É assim que os obreiros devem se sentir, é assim que nós devemos nos sentir dentro da casa de Deus. Mais humildade, menos orgulho, mais zelo, mais cuidado, mais amor, mais perdão, mais simplicidade na obra de Deus. Então, assim como os escravos que ficavam lá no porão daqueles navios, os ministros de Deus precisam entender que na igreja eles devem estar como escravos sentenciados à morte do eu, a morte das suas vontades. Meus irmãos, devem sempre estar obedecendo à voz de comando do seu capitão, servindo a igreja. Glória a Jesus. Então, tirando, irmãos, ou partindo deste princípio, Paulo traz esta palavra de encorajamento para os irmãos em Filipos. Ele diz assim: meus queridos irmãos, em relação a Cristo Jesus, vocês não devem somente crer, mas vocês precisam também padecer com Ele, ou padecer por Ele.
Nós precisamos mostrar no nosso dia a dia, no nosso testemunho, glória a Jesus, que nós estamos batalhando, uma batalha, irmãos. Quando muitos cristãos estão procurando de todas as formas e meio mostrar que estão bem, mostrar que estão vivendo em paz, sendo completamente abençoados por Deus, livres dos desertos, dos vales, das covas, das provações, das aflições, do desaborto. As pessoas estão querendo se firmar dentro desta condição, porque talvez dessa forma se perceberá a vontade de Deus sobre as vossas vidas. Mas muito pelo contrário, o mundo precisa ver, a igreja precisa ver que nós estamos sofrendo por esta palavra, nos sacrificando por amor a esta palavra, nos ferindo por amor a esta palavra, pagando o preço, irmãos, por esta palavra. Então Paulo é bastante enfático quando diz: vocês não devem, em relação a Cristo, somente crer nele, mas vocês precisam padecer por ele também. Meu querido Dinho e Aninha Marques, que Deus abençoe. O pastor João Batista, aí na Nazaré da Mata, meu nobre, que Deus abençoe. Não somente crer, porque crer é muito fácil verbalizar isto, irmãos? Eu creio. O Paulo diz: não somente crer nele, mas padeça por ele também. Paga o preço por amor a este evangelho também. Qual é a batalha que você tem travado, irmãos? Por amor a este evangelho. Glória a Jesus. Quais são as nossas mensagens dos dias de hoje que desperta a igreja no tocante a essa necessidade de preparação, de vigilância, de se fortalecer cada dia mais em Cristo Jesus para vencer as batalhas do nosso dia a dia? Nós estamos cansados de saber e de ver, irmãos, que muitas das vezes aquilo que se prega e aquilo que se ensina no púlpito é diferente da realidade de cada ser humano que está ali dentro da igreja. Muitas das vezes se fala de tanta bênção que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, mas quando esses irmãos saem da igreja, eles vão enfrentar um gerente lá na empresa, pressionando. Eles vão chegar lá na fábrica, no setor de trabalho, e ser perseguido pelo seu companheiro de trabalho, pelo seu patrão. Eles serão humilhados. Eles vão viver uma realidade bastante cruciante, bastante difícil na batalha do seu dia a dia. Então nós estamos muitas das vezes querendo maquiar esta realidade, fantasiar a realidade. Nós precisamos descortinar tudo isso, irmãos, e mostrar para os irmãos que de fato e de verdade nós precisamos encarar esta batalha, do que tentar forjar um evangelho que fuja dessa batalha, que pegue atalhos, um evangelho de atalho, que sempre esteja nos colocando em atalhos para fugir das dificuldades, para fugirmos das lutas, dos desertos, dos vales, das aflições. Esses evangelhos que apresenta orações para você parar de sofrer, orações
para que a luta não venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós precisamos orar, nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus e estar preparado, justamente para que, quando estes momentos chegarem, nós possamos estar prontos para batalhar, irmãos, e não para fugir da realidade. Meu amigão José Fernandes, que Deus abençoe o servo de Deus. Meu amigão Wilton Gomes, homem de Deus, meu oração. Muito obrigado pela companhia, meu querido. Nós precisamos mostrar o Evangelho como outrora era ensinado. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, quando enviou os discípulos na primeira experiência de evangelismo, Jesus não maquiou a realidade dos dias para os discípulos. Jesus não encobriu as dificuldades diante deles. Jesus só não mostrou que na caminhada dele ia ser flores e bênção, não. Jesus disse: eis que vos envio no meio dos lobos. Vou colocar vocês num campo de perigo. E vocês precisam estar preparados para não ser devorados. Mas Jesus disse, recomendou, instruiu, mesmo mostrando as dificuldades, mas ele disse: eu quero vos orientar para que vocês, executando da forma como eu vos oriento, vençam os conflitos, vençam estas batalhas. Jesus sabia das dificuldades do caminho e revelou para os discípulos, mas disse para eles: vão, enfrente as dificuldades. Vocês vão conseguir e vão vencer as dificuldades. É muito diferente do que se pregam hoje, meus irmãos. E o que está se criando de crente que não pode ver dificuldade, que não pode passar por aperto, que enxergam as provações como algo que não pode, irmãos. É inaceitável. E tem aqueles que são tão ousados na oração que dizem: Senhor, eu não aceito essas dificuldades. Mas, meus irmãos, como dizer isso para Deus, irmãos? Com base em que? Aprofundado em que tese? Em que teologia você tirou essa ideia de que as dificuldades não podem compactuar com as nossas vidas ou compartilhar o nosso viver cristão? Onde foi que nós, ou onde aprendemos isto na palavra de Deus, irmãos? Glória a Jesus. E aí, quando chega o momento das dificuldades, muitos têm se tornado presas fáceis. Muitos têm chegado diante da dificuldade sem saber se defender, sem saber atacar, sem saber reagir, sem ter uma reação, sem mostrar uma atitude. As pessoas têm recuado do Evangelho, têm abandonado a Deus, têm deixado as igrejas, porque no primeiro momento em que se depararam com as dificuldades, se encontraram sem recursos, sem saberem o que fazer. Não foi à toa que Deus, quando tirou o povo lá do Egito, a Bíblia diz que havia um caminho que com 40 dias chegavam na terra de Canaã. Mas Deus disse: não quero, Moisés, que você conduza o povo por este caminho. E por que Deus determinou desta forma? A Bíblia diz que Deus percebeu que o povo, na sua inexperiência, entrando pelo caminho, ainda que um curto caminho para Canaã, mas quando eles vissem os filisteus nas batalhas, este povo não teria experiência de guerra. Este povo não saberia reagir diante de uma batalha.
Logo, esse povo seria vencido pelos filisteus. E o que foi que Deus preferiu? Preferiu conduzir o povo por um caminho de 40 anos, por um caminho desértico, por um caminho de prova, por um caminho de luta. Mas Deus disse: vou colocá-los neste caminho, mas Moisés, eu irei adiante de vós. Eu vou estar presente, seja qualquer dificuldade que existir neste caminho, eu vou estar ali presente. E no que precisar de mim, Moisés, vou estar presente para vos ajudar, para que este caminho ele seja traçado e que tudo possa dar certo. Mas Deus conduziu Moisés e o povo pelo caminho das dificuldades. E quem nunca ouviu falar, irmãos, que nunca ouviu alguém dizer que as dificuldades têm se tornado grandes lições de vida para as nossas vidas? Quem nunca ouviu alguém dizer que aprendeu com a dor, aprendeu com o sofrimento, aprendeu com as lutas? Quem nunca ouviu alguém falar, irmãos, que foram nas dificuldades que aprenderam a reconhecer a Deus, a dar valor às coisas de Deus, a dar valor à vida, a entender que são limitados, que são dependentes de Deus e que eles nada são se Deus não estiver sobre as nossas vidas? Meu amigão Gesimiel Pimentel, meu abração, meu querido, Deus abençoe, meu forte abraço aí ao teu pai, o Dedinha, e saúdo aí a toda a família, que Deus abençoe. A minha amiga Ana Lúcia, aí no Mato Grosso do Sul, que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia aqui, que Deus abençoe poderosamente, amém? As dificuldades têm se tornado, muitas das vezes, na vida dos homens de Deus, os grandes ensinadores. Foram nas dificuldades que tiveram as suas maiores experiências de fé. Foram nas dificuldades que entenderam melhor a vontade de Deus. Entenderam o sentido da vida cristã. Foram nas dificuldades que perceberam Deus de perto, ou que sentiram a presença de Deus de perto. Glória a Deus. O que nós estamos precisando nesses últimos dias, irmãos, é nos preparar de forma consciente para esta batalha. Consciente porque eu digo, irmãos, com base no que o apóstolo Paulo falou, não somente crer em Deus, mas também devemos padecer por Ele. É ter consciência de que no serviço cristão, os sofrimentos virão. O choro virão, as angústias, as aflições, as humilhações. Mas temos que estar preparados para padecer por Ele, a sofrer por amor a este Evangelho. Glória a Jesus. Aquele cristão que não recua, irmãos. Aquele cristão que não deixa a igreja em razão das perseguições, das calúnias, das invejas, de uma palavra. Aquele cristão que não muda os seus princípios em virtude das confrontações que estão sofrendo, das oposições que se fazem, mas é aquele que enfrenta tudo e todos, irmãos, de
de uma forma consciente, porque ele compreende que para isto foi levantado, foi chamado, não somente crer em Jesus, mas também foi chamado para padecer por Jesus. Glória a Jesus. É aquele crente que serve na alegria, mas serve também na hora da tristeza. É aquele crente que está na presença de Deus quando tudo está bem, mas quando tudo está ruim, quando as portas se abrem ou estejam fechadas, ele está buscando graça em Deus. E o seu coração está desejoso de estar na presença de Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe, meus queridos, nesta noite, meu amigão Jean Edon aí, que Deus abençoe o servo de Deus aí, Nazaré da Mata. Então, meus irmãos, a gente percebe a ausência deste perfil na vida de muitos servos de Deus. E os dias de hoje cobra muito da igreja, irmãos, esta posição. Cristãos que estejam prontos para este enfrentamento. Glória a Jesus. Precisamos estar preparados para estes enfrentamentos. Glória a Jesus. E é o que se percebe, irmãos, nos dias de hoje, os ataques eminentes contra a igreja. A todo instante, a todo momento, a igreja está sendo diretamente atacada por todos os segmentos da sociedade, no governo, na educação, a sociedade de uma forma geral. Estão se agigantando diante da igreja, e nós precisamos despertar para isto, irmãos. Nós fomos chamados não somente para crer em Deus, mas para padecer por Ele também. Glória a Jesus. Amém? Fomos chamados para padecer por Ele também, irmãos. Glória a Jesus. Talvez você fique questionando, Senhor, por que eu estou dentro dessa situação? Por que eu estou atravessando este momento? Eu não entendo por que, Senhor. Tanta dificuldade, tantas lutas. E eu percebo que tenho me esforçado tanto para fazer a Tua vontade, para estar certinho de acordo com a Tua palavra. O que é que está de errado comigo? Que eu só estou experimentando dias amargos, dias difíceis. Eu quero dizer para você nessa noite que, por outro lado, você deve se gloriar em Cristo Jesus. Porque este cenário que você está atravessando é bem típico, é bem característico caminho de um autêntico servo de Deus. Glória a Jesus. As dificuldades muitas das vezes servem como um gerador. E a gente sabe qual é a função do gerador, né, irmãos? Quando as energias ela cai, o gerador ela aciona para gerar força, para que a gente não pare. As dificuldades muitas das vezes ela vem para gerar esta força que precisamos. É o combustível que necessitamos para não cair, para não fracassarmos, para não sermos destruídos. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, esta é a minha palavra nesta noite. Espero ter sido compreendido pelos irmãos. E torno a dizer, fomos chamados para padecer
este Evangelho. Sofrer por Jesus. Glória a Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, e que fez questão de frisar para a igreja aos Filipenses, se posicionar como este exemplo de um homem que olhou para Jesus e se esforçou para imitá-lo. E ele tem sim, irmãos, moral para dizer assim: me imitem também, olhem para mim, veja como eu faço. Sejam meus imitadores também, assim como eu sou de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer que Deus conta com você, Deus conta contigo. Amém? A gente muitas das vezes tem que passar por esses momentos, porque nesses momentos muitos vão trafegar aí, muitos vão passar. Um dia desse eu preguei na igreja e disse que Deus precisa de homens e mulheres cheios da sua presença nos desertos. Porque muitos vão passar ali e vão precisar ouvir algo da parte de Deus. E ai deste povo, se não fossem os homens de Deus que estivessem no deserto. É como aquela visão do profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Ai daqueles ossos secos se não existisse um Ezequiel de coragem para obedecer a Deus e profetizar para os ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Parece até loucura, irmãos. Algo inacreditável. Mas aquele foi o momento em que veio a restauração para o povo de Israel. E só veio porque no vale estava um homem de Deus. Deus disse para Filipe, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos: Filipe, desce de Samaria para o caminho de Gaza que está deserto. Fazer o que, Senhor? Vai. E ele foi pelo caminho deserto e ele encontrou lá um homem, chefe da rainha de Candace, parado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. No deserto, nos vales, é preciso de homem de Deus ali. Alguém precisa ouvir uma palavra de Deus. No capítulo de número 4, nós vamos observar no segundo livro dos Reis, quando o rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom, quando eles saíram à batalha, ao rei Mesa, saíram à batalha Jorão, Josafá e o rei de Edom saíram a uma batalha contra Mesa dos Moabitas. E diz a Bíblia que eles saíram pelo caminho do deserto de Edom. E a Bíblia diz que justamente no deserto faltou água. O rei Jorão, ele disse para Josafá, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Isso foi proposital da parte de Deus nos trazer aqui para matar. Mas Deus não te leva para o deserto, nem te coloca na dificuldade para te matar, meu querido. Para ver o teu fim, para te castigar, para te oprimir. Na verdade, os desertos nunca foram na história da Bíblia Sagrada permitido por Deus para estes fins. Pelo contrário, os desertos na história da Bíblia permitido por Deus na vida dos seus filhos teve por maior objetivo dar o suporte necessário para a vitória desses homens. Deus nos trouxe para nos matar. Não, Senhor, irmãos. Josafá disse: vamos tentar procurar em nosso meio algum homem de Deus para que possamos consultar a Deus. Então, meu irmão, no deserto é preciso ter homem de Deus ali. É necessário você passar este momento no deserto aí. Porque muitas das vezes, estando nós no deserto, quantas pessoas, irmãos, vão se aproximar de nós. Quantas vezes eu passei por isso?
Senhor, nessa situação, e ter que dar uma palavra para alguém. Se o Senhor soubesse como eu estou tão quebrantado aqui, muitas das vezes temos sido esse instrumento abençoador, mesmo estando sendo tão fortemente provado. Mas estava lá Eliseu, dentro daquele deserto, passando por aquele aperto, sem água ali, mas ele estava lá. É preciso, irmãos, de homens de Deus, passando pela prova também. Quantos estão prontos para pagar esse preço? Quantos querem estar no deserto? Quantos querem passar pelos vales? Quantos querem, irmãos, se sujeitarem a uma vida hostil, a uma vida difícil, a uma vida raquítica? Deus disse para o profeta Elias: Elias, parabéns pelo excelente trabalho, pela coragem, pela dedicação de ter ido até o rei Acabe, mas agora eu preciso de você para que você vá para outro lugar. Que lugar, Senhor? Para o ribeiro. Para onde, Deus? Para um ribeiro. Mas o que é que eu vou fazer no ribeiro? Eu não sou homem para estar no ribeiro. Deus disse: eu quero que você se isole no ribeiro de Querite. Mas o que é que eu vou fazer lá, Senhor? Se não tenho o que fazer no ribeiro, mas pelo menos me obedeça, fique lá até a minha palavra, Elias. Mas o que é que eu vou comer, Senhor? Eu vou determinar, eu vou enviar, eu vou prover o que tu irás comer. Mas onde eu vou dormir, Senhor? Dá o teu jeito, Elias. Obedece a minha vontade. E Elias, como um homem de Deus, teve que viver o seu momento em um ribeiro solitário. Glória a Jesus. Então, cada um de nós, irmãos, temos os nossos momentos difíceis, temos a nossa trajetória árdua, temos os nossos caminhos espinhosos, mas eles são ferramentas de Deus para o fortalecimento da nossa fé. Nós fomos chamados não apenas para crer em Jesus, mas como também padecer por Ele, padecer em nome dEle. Amém, meus queridos? Deus precisa contemplar esta igreja que esteja pronta para padecer por Ele. Glória a Jesus, que possa representá-lo na hora da dor, na hora da angústia, na hora da solidão, naquela hora que todo mundo vira as costas para nós, naquela hora em que ninguém nos valoriza, nem nos olha e nem reconhece o nosso valor, nem o nosso trabalho. Deus conta conosco para este momento. Nós não devemos recuar. Você não pode recuar, não baixe a sua cabeça, se mantenha firme. Deus é contigo, Deus é conosco, e esta é a maior necessidade de buscarmos em Deus força, justamente para estas horas difíceis, estarmos de pé no enfrentamento desta batalha no mundo espiritual. Amém, meus queridos? Meu forte abraço a todos, desejando um ótimo final de semana. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.